primeiro lugar, agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da história da Igreja de Cristo. E me apresentando, eu me chamo Eutíquio Alves, mais conhecido como Pastor Alves. O meu primeiro ministério, que eu sempre gosto de falar, é do ministério na minha família. Então, minha esposa Adriana está comigo já há quase 28 anos. Nós tivemos 2 filhas, a primeira delas, Lume, já está com o Senhor, e a segunda, Amanda, com 17 anos, caminhando com o Senhor também, né, juntamente conosco. Então, nós agradecemos a Deus, agradeço a Deus pela vida da minha família. Como formação, eu sou bacharel em Ciências Náuticas, também em Teologia, e mestre em Teologia Histórica pelo Centro de Pós-Graduação Andreu Jumper, em São Paulo. Em termos de vida ministerial, começou após o seminário, já há muito tempo atrás. Nós fomos convidados para pastorear uma igreja no sertão do estado de Sergipe, numa cidadezinha chamada Nossa Senhora da Glória. Lá nós ficamos somente 2 anos e meio e depois retornamos para São Paulo, pastoreando a igreja presbiteriana em Piracaia, no interior de São Paulo, e depois fomos para Atibaia em 2015. Não é? Bom, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e em 2015, além de pastorear a igreja em Atibaia, também iniciei um curso de teologia, chama-se NICAL, Núcleo Integrado de Capacitação e Aperfeiçoamento de Líderes, onde eu sou diretor e professor. Então, um pouco da minha vida pessoal, minha vida familiar, minha formação e também um pouco da minha vida ministerial, poderia resumir dessa maneira. Primeiramente, o porquê desse nome, a história da Igreja com H? Boa pergunta. Bom, a história da Igreja com H, talvez para os nossos ouvintes que sejam jovens, já se acostumaram, toda vez que falam em história, sempre escrevem com H. Mas eu sou de uma geração em que nós tínhamos 2 maneiras de nos referir à história, não é? A primeira delas era a história com H, que era a história verdadeira, ou história com E, que era a história fictícia, uma fábula. E eu quis trazer justamente essa ideia do passado, né? Porque a minha intenção é falar de história verdadeira da igreja, e por isso história da igreja com H. Em relação a esse canal, qual que seria o propósito? Bom, boa pergunta também. Temos alguns propósitos pelos quais Deus moveu meu coração para criar esse canal. E para responder a essa pergunta, eu queria ler 2 passagens das Escrituras. Uma se encontra no Salmo 78 e a outra em Hebreus capítulo 13. Mas eu vou ler primeiro o Salmo 78, dos versículos 1 a 8, e aí vou explicar os propósitos que eu entendo que são propósitos de Deus para nós sabermos um pouco da história da sua igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, olhando para esta passagem, eu percebo claramente que Deus tem propósitos para que o povo de Israel pudesse transmitir a história do seu povo para as outras gerações. Então, você me perguntou por que do canal, quais propósitos? Primeira razão é porque Deus diz aqui para que os pais façam isso. Então é uma ordem de Deus
para que a gente conte os feitos de Deus para as nossas futuras gerações. Para que isso? Ele diz no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Está vendo a importância de nós passarmos as informações da história da igreja para as futuras gerações, para que as futuras gerações coloquem a sua confiança em Deus. E também ele diz no versículo 8, outro propósito, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ou seja, um outro propósito de nós sabermos a história do povo de Deus, da história da igreja, é para que a gente não cometa os mesmos erros que as pessoas do passado cometeram. Então, respondendo em partes essa sua pergunta, está aqui alguns dos propósitos do canal. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, é um texto provavelmente conhecido de muitas pessoas, o autor de Hebreus diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E aqui também eu percebo uma outra razão para nós nos esforçarmos para entender um pouco da história da igreja. A gente lembra dos nossos pastores, aqui dos nossos líderes, que nos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, observando a trajetória de vida dessas pessoas, a gente deve imitar a fé que essas pessoas tiveram. Nós vamos falar de vários personagens da história da igreja. E nós vamos perceber que, claro, o principal personagem da história é Cristo Jesus, esse que não cometeu nenhum erro. Todos os outros cometeram erros, mas também deixaram um legado muito importante para a igreja. Então a gente vai cumprir também Hebreus 13:7, lembrando desses nossos líderes do passado e observando atentamente o fim da vida dessas pessoas, já estão na glória com o Senhor, não é? A gente observar a vida deles e imitar a fé que eles tiveram. Então esse é outro propósito de nós termos um canal que fale da história da igreja, história verdadeira e por isso, História com H. Bom, queria deixar essa palavra de encorajamento para todo mundo que vai participar desse canal, que vai compartilhar com outras pessoas. Em primeiro lugar, eu queria fazer uso de uma citação de um historiador muito importante, o nome dele é Roger Olson. E, assim, resumindo o que ele diz nessa frase, ele fala que os grupos na história da humanidade são formados e fortalecidos, por assim dizer, pela história da sua comunidade, daquele grupo que se reúne. E, portanto, ele dizendo, os cristãos são fortalecidos pela história do cristianismo. Eu concordo em grau, gênero e número com Roger Olson nesse sentido, porque eu creio, e essa é a minha opinião, que quando nós sabemos, compreendemos a história do nosso povo, de nós como igreja, e aqui falo da igreja do Senhor, não uma denominação, eu creio que quando as pessoas têm um contato com essa história, eles são motivados, é claro, a não seguir os exemplos negativos e sim os positivos, aprender com os erros, e também com os acertos, e nós somos motivados a sermos melhores discípulos do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o que me motiva a ter um canal como esse, já era um sonho já há algum tempo e pela graça de Deus agora ele se realiza, é poder passar para as pessoas um pouco da história desses homens e servos de Deus ao longo da história e assim, motivar a todos nós a sermos discípulos melhores de Cristo Jesus. E eu queria orar para que Deus abençoasse todo aquele que vai ouvir essas nossas conversas e que Deus realmente possa, através do Espírito Santo, motivar cada um de nós, tanto a mim, que gosto muito de falar sobre história. Eu creio que todos
sem exceção, gostam de história e que o Espírito Santo também nos dê satisfação de ouvir a história da igreja. Vamos orar? Querido Deus, bondoso e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer pela bênção de ter este canal, de poder usar esse instrumento para a glória e honra do nome do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer pelos meus irmãos que estão aqui me auxiliando, ó Deus, nesse projeto. Abençoa, Pai, a vida deles. E também quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos que vão ouvir essas informações ao longo desses nossos encontros. Que o Senhor fale ao coração de cada um deles também, que juntos nós possamos ser melhores discípulos de Cristo Jesus através dessas informações que teremos nesses encontros. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de poder falar de tantas maravilhas que o Senhor realizou ao longo da história, porque o Senhor é Senhor da história. E continua falando ao nosso coração através desses nossos encontros. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Cristo Jesus. Amém.